Fala pessoal do canal Matemática Surreal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Iório e hoje eu trouxe um tema aqui sobre aprendizado para vocês. Esse tema não é restrito na matemática, mas o foco que eu vou dar nesse vídeo é aprendizado em matemática. Então imagina que você quer aprender um tema de matemática, você tem muita dificuldade, você não aprende ele muito bem, você tem dificuldade de aprender ele profundamente e você quer seguir um passo a passo para você aprender esse tema e qualquer outro tema mais profundamente. Então hoje eu vou dar um exemplo e eu vou falar um pouquinho sobre como você pode abordar um tema mais profundamente a partir de um exercício. Isso mesmo, se você sabe fazer um exercício de qualquer tema, você pode aprofundar esse exercício e pensando e cada vez mais entender melhor o que está por trás desse exercício, o que a gente quer em matemática quando a gente passa um problema, e a maneira que os professores, os livros, criam problemas e pensam sobre como a gente pode dificultar uma questão. Então aqui está envolto muita ideia de o que a gente precisa para aprender um tema. Ou seja, quais são os conhecimentos, o que envolve a gente reter aquele conhecimento por maior quantidade de tempo possível e de maneira mais profunda e de forma melhor, de forma geral. Então, vamos lá, que eu quero mostrar aqui para vocês a minha tela. A gente vai começar com o exercício de limites e isso pode ser replicável para qualquer tipo de conhecimento que você quer absorver um pouquinho melhor. Hoje eu vou falar de um limite específico, vamos para a tela. Então, gente, hoje o que a gente vai discutir é o limite de 2x² menos 8 sobre 6 menos 3x, com x indo para 2. Vamos imaginar que você assistiu a sua primeira aula, né, de limites, você não tem muitas pendências em matemática, tá bom? E você assistiu a sua primeira aula, né, de limite e caiu essa questão, o professor explicou algumas vezes, alguns limites lá no quadro, você compreendeu o conceito geral, mas não domina limite ainda, né? Você está aprendendo o limite. Mas aí você olhou para essa questão, entendeu alguns exercícios que o professor fez em sala, tá com aquele conhecimento ainda bem, né, superficial, e aí agora você vai aprofundar esse conhecimento fazendo um exercício. Tá? E aí vamos imaginar que você tem conhecimento, né, suficiente para fazer esse exercício, né? Que pode ser que você não saiba nem por onde começa. E aí se você está nesse caso de pegar um exercício e não saber nem por onde começa, provavelmente você não assistiu nenhuma aula sobre isso ainda, você não aprendeu essa teoria ainda, ou você está com pendências anteriores a esse conhecimento atual. E aí você tem que matar essas pendências antes de fazer o que eu vou falar agora. Mas imaginemos que você tem esse exercício e aí você olhou para cá, olhou para essa questão e falou assim, bom, essa questão eu sei fazer sim, pô. Essa questão aqui é tranquila. Essa questão a gente pode fazer assim. Bom, se x está indo para 2, quando a gente faz uma substituição, eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8, e aqui embaixo eu tenho 6 menos 3 vezes 2. Então, bom, 2 vezes 4 são 8, eu estou com um típico exercício que é 0 sobre 0, porque 6 menos 6, 8 menos 8, então 0 sobre 0, perfeito? Bom, se é uma indeterminação e tanto esse polinômio de grau 2 aqui em cima está zerando e esse polinômio de grau 2 aqui, de grau 1 aqui embaixo também zera, eu posso tentar dar uma fatorada nesses polinômios, né? Porque tem termos em evidência aqui para a gente pôr, né? Aqui nesse caso a gente pode começar com 2. E aí quando você coloca o 2 em evidência, fica um polinômio aqui interessante, né? Que é de grau 2, mas é uma diferença de quadrados. E aí você não tem essa pendência de lembrar que uma diferença de quadrados, né, é x menos 2 com x mais 2. Você sabe isso. E, da mesma maneira, o de baixo aqui, se a gente colocar o 3 em evidência, né, já que tem 3 aqui nos dois lados, a gente fica com 2 menos x. Então, você repara que você conseguiu fatorar os polinômios sem utilizar nenhuma técnica de divisão, nem nada do tipo. Simplesmente aqui pegou e fatorou os polinômios e transformou o limite que você está vendo em cima, tá? Nesse limite aqui, ó, 2, x menos 2, x mais 2, que era o polinômio que estava em cima, dividido por 3, 2 menos x. E aí você também não tem a pendência e sabe que x menos 2 e 2 menos x são invertidos. Ou seja, você sabe que 2 menos x
é a mesma coisa que escrever menos x mais 2, né? Não faz diferença aqui a ordem, tá? O 2 é positivo, o menos x é negativo. E aí você pode colocar esse menos para fora e ficar com x menos 2 dentro, né? Colocando esse menos em evidência. Mesmo que aqui não tenha um sinal de menos, é como se a gente inventasse um sinal de menos ali para colocar em evidência, né? Como se a gente enxergasse esse 2 positivo como um menos menos 2, criando um sinal de menos para pôr em evidência, para voltar a ser o que era. Porque aqui o menos não distribui. Isso não é menos x mais 2 de qualquer forma? Então a gente não alterou nada. É só uma percepção de que se você está invertido, você está menos o valor ao contrário. Você está com menos o valor de menos x menos 2. Né? Isso que é a ideia de estar invertido, 2 menos x, é ter menos. Você também sabe isso. Então você sabe, nesse exercício, né, você sabe essas informações e vai usá-las. Então agora, trocando esse 3 aqui de baixo, né, para menos 3x menos 2, agora você enxergou o cancelamento aqui tranquilamente. Tá? Enxergou que cancela os termos. Por que pode cancelar, né? Não é 0 sobre 0? Não. O x tende a 2, mas ele nunca é 2. Então aqui tende a 0, aqui tende a 0, mas é o mesmo valor e, portanto, dá para cortar, porque nunca chega a ser 0. E aí o exercício agora fica um exercício bem fácil, né? Porque não tem mais nada indo para 0. Eu tenho apenas 2x mais 2 sobre menos 3. Toda a dificuldade já foi cancelada, que era os zeros sobre zeros que eu tinha originalmente. E aí, nesse exercício, né, você agora é só substituir, porque a função virou contínua, não tem problema naquele ponto, e faz a conta. 2 vezes 4, 8, né? 2 mais 2 vai dar 4, vezes 2, 8. Então, menos 8 terços, né? Positivo dividido por negativo, menos 8 terços. Então, você sabe que esse exercício dá exatamente isso. E você sabe resolver esse exercício. Imaginemos que você já está nesse nível em que você compreendeu completamente esse exercício. Se viesse um exatamente igual para você, só trocando de 2 para 3 e mudando os valores, claro, você também resolveria. Imagina que você está nessa situação. O que a gente pode fazer quando a gente sabe resolver um exercício básico e a gente quer agora resolver os avançados? A gente pode fazer sozinhos, sem ficar fazendo outro exercício, e pensar para que a gente possa ir além. E aí, meio que a gente está hackeando o sistema. Porque com um exercício resolvido, eu vou pensar sobre esse um exercício resolvido e vou tentar criar outro exercício e criar outras ideias para que eu consiga aprender todo esse conteúdo sem ficar repetindo 30, 40, 50 exercícios. Porque a ideia inicial é você repetir muitos. Mas eu posso otimizar o meu tempo? Eu posso aprender mais rápido? Eu posso aprender isso de forma definitiva? Ou seja, eu posso ter esse conhecimento para muito mais tempo? Pode, e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui, né, para você. Agora, da onde vem essa ideia do Felipe de que é possível a gente fazer aqui um macete, uma ideia para conseguirmos aprender muito mais rápido e aí termos um passo a passo, né? Que até outros né, pesquisadores já fizeram para a gente conseguir aprender melhor. Vem dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide, né, ou esse cone, né, vamos chamar de pirâmide, é a pirâmide William, tá? William, pirâmide do aprendizado de William Glasser. Acho que eu soletrei aqui, né, corretamente, aqui é M. William Glasser. Bom, que pirâmide é essa, né? A pirâmide do aprendizado, tá? Bem famosa. O que ela diz aqui pra gente, né? O que ela está falando? Ela está falando que 10% de tudo que a gente aprende lendo. Ou seja, quando você lê algum conteúdo aí na internet, quando você lê um texto, a chance de você ter aprendido aquilo, a chance de você saber aquilo, ou melhor, a chance de você ter retido aquele conhecimento e aquilo ter se tornado de fato um aprendizado é 10% só.
Isso mesmo que você está ouvindo, 10%. Então, ler uma vez algo tem chance de 10% de você ter aprendido aquilo ou não. Ou seja, a chance de retenção é muito pequena. A chance de você estar profundo naquele conhecimento é muito pequena. Porque o aprendizado é muito mais do que apenas uma leitura. E você, que é aluno, sabe do que eu estou falando. Já deve ter vivenciado isso uma, duas, mil vezes. E aí, quando você lê e escuta, se você faz esses dois caminhos aqui, né, escutar e ler, ou seja, você está lendo e ouvindo, retém 20%. Então já dobra, já aumenta muito, porque você está envolvendo mais sentidos. Então, a mesma ideia, a mesma, né, conexão, e esse ler, gente, não é aquela folheada rápida, não. É ler mesmo, eu estou concentrado lendo. Você forma uma camada, que é a visual ali, que você está apenas observando. Então, é uma conexão, né, mental que você vai fazer e que vai acabar se esquecendo depois. Quando você lê e escuta, ou seja, eu estou lendo e ouvindo, puxa, eu fiz os dois concentradamente, eu já dobro a chance, porque eu dobro o número, né, de conexões que eu estou fazendo, e isso faz com que eu grave melhor aquela informação, faça mais conexões dentro do meu cérebro, e isso faz com que eu aprenda melhor. E se você quer chegar no outro nível, é ler, escutar e ouvir. Então é por isso que tanta gente gosta de aula. Aula tem esse poder, porque você está vendo, ouvindo e escutando. E se você fizer isso separadamente, é 30%. Mas se você juntar vendo e ouvindo ao mesmo tempo, porque não necessariamente pode ser ao mesmo tempo, já sobe para 40%. E esses sobe para 50%. 50%. E esses 4 primeiros níveis, tá, é o que a gente vai chamar de aprendizagem, né, passiva. Então, esses 4 primeiros níveis aqui, tá? Esses 4 primeiros níveis aqui, ó. Vou fazer melhor, né, que não ficou tão bonito. É o que a gente vai chamar de aprendizagem, né, passiva. Tá? Muitas vezes a nossa aula, quando o aluno está de fato prestando atenção em tudo que a gente está falando, né, ele está realmente ali vendo e ouvindo a gente, tá? Quando ele está forçando essa estrutura toda aqui, ele vai completar, quando ele lê, quando ele revê, 50% de aprendizado. Então, essa estrutura é o que mostra. Ver e ouvir é tão importante para a gente faz isso desde criança, que a gente retém o aprendizado em 50%. E isso vai decaindo ao longo do tempo, tá, gente? Ah, eu vi assistir uma aula, daqui a 6 anos eu vou lembrar? Não vai lembrar, porque também tem a capacidade de memorização. Isso é a aprendizagem naquele momento, é para fazer uso imediato daquilo. E essa aprendizagem, né, passiva, ela chega a 50% só numa aula que você está vendo e ouvindo ao mesmo tempo. De tão forte, né, e poderosa que é isso. Mas você pode ir além. E aí você pode reter esse conhecimento muito mais. Se você, além de fazer isso, depois for conversar, perguntar numa aula, repetir, relatar aquilo, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear, ou seja, recordar, vai aumentar o seu nível de aprendizado. Ah, pô, no dia seguinte eu ouvi aquilo de novo. Eu ouvi aquilo de novo. Eu fui lá e revi todo o conteúdo. Vai aumentar o teu nível de aprendizado para 70%. Mas isso já quer que você execute uma ação. Ou seja, não é só você estar um ouvinte, né, passivo. Você falar e fez alguma coisa. E aí isso já aumenta o teu nível de conhecimento sobre aquilo, a chance de você reter aquilo, o seu nível de profundidade em 70%. E se você for para escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, revisar de novo, né? Que é recordar, que é revisar. Olha que são duas coisas distintas. Recordar é você rever rapidamente aquilo, recordar aquilo. Ah, deixa eu pensar sobre aquilo lá que eu assisti ontem. Ah, era isso, isso e isso. Beleza, você recordar. Revisar não. É olhar todo o conteúdo de novo, lendo de novo, vendo de novo, ouvindo de novo. Identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar e
e na catalogar, aqui está com S, né? Mas é diferenciar e na catalogar, você vai para 80% de aprendizado. 80%. Então, olha só, eu estou assistindo uma aula, olhando para o quadro, mas não estou prestando atenção no que ele fala. Eu tenho 30%. Qual vai ser a minha nota se vier uma prova agora ou daqui a pouco? No máximo eu vou acertar ali 30% se as questões forem parecidas com o que eu acabei de ver. E eu estou vendo, mas não estou prestando atenção. Mas se eu vejo e ouço, eu já aumento para 50% sobre aquele conteúdo ali daquela aula. E se eu já vou para revisar, recordar, eu já vou para 80%. Mas tem o último nível. E esse nível pode parecer extremamente bobo, mas o professor verifica isso o tempo todo. E quem ajuda um amiguinho a aprender, quem pega ali o amigo, vai lá e ajuda, chega no último, que é quem explica, quem resume, quem estrutura, quem define, quem generaliza, elabora e ilustra. Então, se você faz essas ações, você vai para o próximo nível, 95%. Então, fazer um exercício vai te dar aqui entre 70% e 80%. Já é bastante. Mas 95% é quem explica, é quem resume, é quem estrutura, é quem tenta generalizar, definir. Isso é 95%. Então, se você quer chegar nesse patamar aqui de baixo, todos esses, né, patamares querem que você faça uma aprendizagem ativa. Não adianta você só achar que você vai ficar assistindo as minhas aulas aqui, né, no YouTube e você vai saber tudo de matemática, tudo de... Não vai saber tudo. Você vai ficar ali, ó, se tá me ouvindo aqui, prestando atenção, 50%. Diz para mim aqui, né, nos comentários se você é o cara que chega só nos 50%. Ou se você não, você vai mais, você vai para os 70%, você vai para 80%, você ajuda os seus amigos, você tenta fazer o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o macete para eu fazer um exercício e tentar ir para o 95% direto? Qual o macete para eu pegar um exercício fácil? De repente eu estou ali meio que recordando o que o professor fez, eu estou lá no 70, mas quero pular para o 95. Qual o macete de eu ir para esse outro nível? É justamente essa ideia. Essa palavrinha mágica aqui, ó. Generalizar. Essa palavrinha é a palavrinha que a gente vai pegar agora e eu vou voltar para o exercício anterior aqui e vou pensar. Bom, eu estou com um exercício que é 0 sobre 0 e eu tenho x indo para 2, eu tenho um polinômio de grau 2 aqui, ó. E aqui eu tenho um polinômio de grau 1. Será que eu, aluno, posso criar uma questão em que isso aqui também acontece? Dá 0 sobre 0 e que seja um polinômio sobre um polinômio? E eu vou tentar fazer mais difícil? O que é generalizar? É ir do que está ali básico, fácil, para uma coisa genérica, qualquer. Claro que a gente não vai começar indo para o genérico mais abstrato do mundo, né? A gente ainda é aluno. Nenhum aluno tem esse nível. Mas, nenhum não, né? Você que está ouvindo aí, talvez tenha, mas não é normal. A média não é assim. Bom, o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso tentar fazer um outro limite, pensar num limite aqui, um x indo para um outro valor, 1, 2, enfim, indo para 1 de repente, né? De repente 1 é mais fácil de eu criar, né? 0 fica muito fácil, mas 1 não, 1 já tem que pensar. E aqui em cima, em vez de ter um polinômio de grau 2, por exemplo, eu boto um polinômio de grau 3. Eu aumento, vou um grau a mais. Eu estou tentando generalizar. Comecei com 2, vou para 3, daqui a pouco eu tento ir para um 4, para um n qualquer, eu tento pensar sobre. E embaixo é a mesma coisa. Aqui no grau 1, eu vou pensar no polinômio de grau 2. Mas como é que eu criaria um exercício? Felipe, eu não tenho ideia de como eu começo isso. É isso. Porque a gente não está habituado a pensar sobre as coisas mesmo. É claro que você não tem essa ideia. É normal. Mas eu vou mostrar para você que é possível. Que a gente é só pensar um pouquinho. Ué, gente, como é que eu crio um polinômio assim de grau 3? Ué, x3 menos 1.
Esse polinômio não vai dar zero? Se eu botar 1 aqui, não vai dar zero? Foi difícil pensar nesse polinômio? Não. Como é que eu penso no polinômio de grau 2? x2 menos 1. Esse polinômio, quando eu coloco 1, não dá zero? Oh, dá. Então, tá aqui um exercício que eu já pensei. É claro que você pode ir além. Claro que você que está aí me ouvindo sabe que pode ir além. Você pode começar a criar termos, né, da sua cabeça. E vai só, né, completando. Como assim, Felipe? Ué, vamos para cá. Imagina que eu tenho x indo para 1. Aí eu começo assim, tipo, eu quero um polinômio de grau 3 agora, né? Então eu vou escrever 2x3. Pronto. Quando x é 1, 2x3 dá quanto? Dá 2. X é 1, 2x3 dá 2. Então eu posso colocar menos x ao quadrado, que isso aqui vai dar quanto? 2 menos 1, 1, não deu zero. Aí eu coloco agora, sei lá, menos 1. Se eu substituir por x igual a 1 agora, vai dar zero? Vai. Vai dar 2 menos 1, zero. Beleza. Criei um polinômio de grau 2 e eu não comecei com x ao cubo menos 1. Eu criei um diferente. Mas como? Simplesmente criando, inventando números. E embaixo eu podia inventar outro, tipo, sei lá, é grau 2, né? 7x ao quadrado. E aí agora, se eu substituir 1 aqui, vai dar 7. Então eu coloco menos 6x, por exemplo. Então 7 menos 6 dá 1. Faltou 1, menos 1. Agora, esses dois carinhas que eu inventei agora, do nada, dão zero sobre zero. E como é que resolve? Essa que é a ideia, entende? Eu inventei um polinômio, eu sei que ninguém está acostumado a fazer isso, não é a coisa mais fácil do mundo de fazer, mas esse é o conceito. É justamente essa a ideia. Porque se eu entendo esse princípio, que eu posso dificultar uma questão que era fácil, é assim que o livro cria exercício. Como é que o autor de um livro cria exercício? Como é que tu abre um livro e tem 90 exercícios de limite para fazer? Ele pegou um exercício básico e foi dificultando o exercício. Porque ele já está nesse último nível aqui, ele é o autor. Ele já ensinou, ele já deu aula, ele já fez tudo. Então ele sabe fazer exercício. E eu estou falando para você aprender a fazer isso, porque se você aprender a generalizar, a dificultar um exercício, a ir para um mais geral, você vai estar aqui embaixo junto com todo mundo. E aí você vai ter um resultado excepcional em prova. Então veja esse próximo exercício aqui, ó. Vê se ele não é uma generalização daquele lá. Ó, grau 3 em cima, ó, bem parecido com o que a gente criou agora, né? 2x ao cubo menos x menos 1. Vê se não é bem parecido, olha. Substitui aqui, ó, 2 vezes 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1. Vê se não dá zero em cima. O que esse exercício tem diferente do primeiro? Nada. A mesma ideia. Eu vou usar as mesmas ideias. E embaixo, ó, 3 menos 5 vezes 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. Vê se não dá as mesmas ideias, ó. O que o cara fez? Ele pegou só os coeficientes, porque o 1, quando o x é 1, não faz diferença, né? O que faz a conta são os coeficientes, ó. 3 menos 5 menos 2 mais 2, 0. O 1 não faz diferença quando eu multiplico. Não importa. Então é fácil eu criar exemplos com x indo para 1. A gente pode ficar inventando exemplos agora com x indo para 1. E você pode começar da onde você quiser. Por exemplo, vamos começar com x à quarta agora. Comecei com 7x à quarta. Eu preciso ter um menos 7 agora. Esse menos 7 eu posso dividir, eu posso botar menos 6x ao cubo, menos x, por exemplo. Menos 7. Esse polinômio zera no x igual a 1. Aqui é fácil fazer a conta, bem mais fácil fazer a conta. E eu estou generalizando, eu estou criando um problema mais difícil que o anterior para eu pensar sobre ele. Ainda não é um problema geral, né? Com qualquer potência, não é a generalização final, mas eu estou sempre aumentando a dificuldade, eu estou indo na direção de generalizar. Eu estou indo nessa direção. Então, ó, vou apagar aqui. Como é que agora eu resolvo esse? Agora você para
e resolve um exercício que você criou. Eu criei esse exercício e agora eu vou pensar sobre ele. Olha só que interessante. Em vez de você estudar da maneira de pegar lá a lista de exercícios do professor, repetir a lista de exercícios do professor várias vezes, por que você pega um, faz, piora esse que você fez, você piora. Porque na hora que você tenta fazer, você descobre o que está por trás daquilo. Você pensa sobre aquilo. E isso te leva para um outro patamar. E é exatamente essa ideia que eu vou fazer agora. Como é que eu resolvo esse agora? Olha como ficou mais interessante. Porque é um exercício que eu criei. Eu criei esse exercício. Não tinha, acabei de bolar. Não tem em nenhum lugar. Ou tem, mas não importa. Mas fui eu que pensei. Não é um exercício que foi me dado. Eu pensei nele. Diferente. E agora, como é que eu vou fazer aqui? A mesma ideia. Eu vou fatorar o polinômio de cima e fatorar o de baixo, só que agora não é tão fácil. Porque quando a gente tenta criar um exercício, a gente dificulta o exercício. Não é tão fácil. Aqui vai dar trabalho. Como é que eu fatoro? Como é que eu faço a fatoração de polinômios? Bom, já mostrei aqui em vários vídeos, né? Eu vou direto fazer a divisão de polinômio. E a divisão pelo algoritmo clássico aqui, né? Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Você pode usar Nebril Forfine, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas eu vou fazer dessa forma, eu gosto de fazer assim, e vamos lá, vamos fazer aí. A gente sabe que 1 é raiz, então o polinômio de cima pode ser divisível, pode ser dividido por x menos 1, é divisível por x menos 1, então vamos fazer a conta. 2x ao cubo dividido por x, 2x quadrado. Quando multiplica dá 2x ao cubo, vem como menos. Quando multiplica dá menos 2x quadrado, vem como mais. E aí, a gente cancela os termos. Esse com esse não cancela, né? Dá x ao quadrado aqui. Sobra um x ao quadrado aqui. E esse não tem nada para somar, sobra aqui. Continuo fazendo a divisão. Essa divisão já está meio tranquila para a gente, né? Porque é x menos 1 vezes x mais 1, né? É uma diferença de quadrados aqui. Eu já sei que vai dar x mais 1 aqui, mas vou fazer só para fins didáticos. Divisão de x ao quadrado por x dá x. X ao quadrado aqui multiplicado, vem como menos. Menos x aqui, ó, vem como mais. E aí a gente soma de novo, né? E aí, esse termo não soma com esse, são coisas diferentes. E agora eu faço a divisão normal, de novo. X por x dá 1. 1 vezes x menos x. Menos 1 vem como mais. E por fim, resto zero. Sempre vai dar resto zero, né? E aí, fiz a fatoração, né? Esse polinômio aqui, que era o numerador, é o produto desse por esse, com resto zero. Perfeito. Fatorado. Vamos para o próximo. O próximo polinômio é o de baixo. E também a gente pode aplicar aqui a fatoração, né? Pode também fazer a divisão. Aqui dá até para tentar meio que encontrar raízes, achar algum jeito de fazer aqui por Bhaskara e tal, sempre lembrando que tem um 2x aqui, né? O A não é 1, então fica um pouquinho mais diferente que x menos a raiz, tem que multiplicar por 2, mas é possível, tá? Bom, eu vou fazer aqui pela divisão normal, funciona sempre. E aí vamos dividir o termo de maior grau, né? A gente não divide o 3 só porque o 3 está na frente, né? A gente divide o termo de maior grau. Então isso dá 2x. O produto daqui por aqui é 2x ao quadrado, vem como menos. O produto daqui aqui é menos 2x, vem como mais. E aí a gente soma. Esse termo vai cancelar com esse. Vai sobrar menos 3x e 3, né? Então 3 menos 3x. Vou pegar o termo de maior grau, que é menos 3x, e vou dividir. Vai dar menos 3. Vou multiplicar. Vai dar menos 3x, vem como mais, para cá. E mais 3 vem como menos. E, portanto, o resto zero, né? Que é o resto que a gente tem que ter nesse caso, né, gente? Se foi raiz aqui, se o 1 é raiz dos polinômios, a divisão dá sempre resto zero, como a gente já sabe. Aí agora ficou fácil, né? Porque o meu polinômio de cima, o numerador,
ele ficou como? Ele ficou x menos 1 por 2x² mais x mais 1. Ele ficou x menos 1 por 2x² mais x mais 1. Esse é o polinômio que estava em cima, né? 2x² mais x mais 1 aqui. E o de baixo é x menos 1 por 2x menos 3. E o de baixo é x menos 1 por 2x menos 3. Tá? Bom, agora a gente já sabe aqui que cancela o x menos 1 por x menos 1. É exatamente como a gente fez lá no primeiro problema. E agora faz a conta mesmo substituindo o x1 em cima e embaixo para ver o que acontece. E como já estamos vendo, né, que não vai dar zero sobre zero, então só realmente fazer a conta. 1 ao quadrado, 1 mais 1, e aqui embaixo 1 menos 3. Bom, 2 mais 1 mais 1 são 4. 2 menos 3 menos 1, então a resposta menos 4. Então esse limite aqui que eu criei deu resposta menos 4. Como é que a gente criou? Pegamos o primeiro, lá no início, né, antes da pirâmide, pegamos o primeiro, sabíamos fazer, encontramos uma resposta para ele, nós sabíamos fazer esse processo, fizemos, encontramos, e agora a gente foi lá e aumentou a dificuldade, foi em busca da generalização, dificultou um pouquinho mais, e aí foi para o próximo nível. E aí, esse processo ele não para. Depois que tu toma gosto de inventar teus próprios exercícios, esse processo ele não para. Você poderia agora pensar o seguinte: como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu fiz o primeiro? Como é que eu fiz o segundo? O que eu usei? Será que eu posso, antes de ir para um outro exercício ainda mais difícil, fazer de novo o primeiro e o segundo de uma forma diferente? Será que eu posso pegar o primeiro exercício e pensar num processo diferente para resolver o mesmo exercício? Então, o primeiro passo é saber fazer um exercício. Não sabe fazer, tu não entendeu nada da matéria ainda. Talvez esteja com uma dívida lá atrás. Vai para trás e estuda um pouco mais. Aplica essa mesma ideia num conceito anterior para você chegar no nível de fazer o primeiro. No momento que você sabe fazer um exercício, você pode ir para o outro nível, que é dificultar esse exercício e também resolver. E aí você vai aprendendo um outro patamar. Agora eu vou te dar mais uma dica para você ir mais um nível. Antes de dificultar de novo esse exercício e ir para o último nível, lá para o patamar quase máximo, lá para o 95 já garantido, você pode pensar o seguinte: dá para fazer de outra maneira? Eu consigo resolver esse mesmo exercício de outra maneira? Porque isso já muda. Então, voltamos lá para o primeiro exercício e pensa assim: como é que eu resolvo esse exercício que eu já fiz, já dificultei, então eu já tenho domínio sobre ele, domínio sobre um exercício mais difícil que ele, e agora eu quero tentar voltar aqui e fazer diferente. E aí você pode pensar de que maneira, o que você estudou que me ajuda a fazer esse exercício de outra maneira. Eu fiz esse exercício lá atrás, a gente fez lá no início esse exercício, por uma diferença entre quadrados. Eu fiz a fatoração bem intuitiva. Mas tem uma outra maneira de fazer isso? Tem uma outra forma de fazer? Então, nesse exercício aqui, como ele era bem básico, né, bem aqui intuitivo, a gente colocou o 2 em evidência e já caiu direto aqui numa fatoração, numa diferença de quadrados, que é bem produto notável, bem simples. Então, aqui não tem muito para onde correr, né? Que a gente é o jeito que tem de fazer, o melhor jeito é esse, saber isso. Mas é claro que aqui a gente podia ter aplicado a ideia que a gente aplicou lá no segundo, que é fazer a divisão formal. A ideia funciona muito bem, a gente pode fazer aqui divisão. Ah, eu não sei pelo notável, não lembro. Ué, faz a divisão, vai funcionar super bem. Dá x ao quadrado, vem como menos, dá menos 2x, vem como mais, faz a conta, esse cancela com esse, e esse dá 2x menos 4. E na hora de você dividir, dá mais 2. E, portanto, você chega no menos 2x, né? 2x vem como menos 2 vem como mais,
e aí resto zero aí, morreu o assunto. Se você não sabe, você poderia usar isso. Mas tem uma outra maneira de fazer também isso, tá? E para quem estudou, para quem nunca estudou, vou falar agora, para quem já estudou, vai conhecer ela agora, mas tem outra maneira de você fatorar, que é o Breuer-Ruffini, que é uma maneira de você dividir, né, os polinômios quando você sabe uma raiz dele, né? Então eu tenho esse polinômio aqui e sei que para x igual a 2 esse polinômio dá zero. Eu tenho um polinômio e sei que no x2 ele zera. Eu tenho essa informação. Então você pode pegar aqui o 2, né? Pegar o 2, vou fazer um pouquinho mais reto aqui. Pegar o 2, que é a raiz do seu polinômio, tá, gente? Pega a raiz, pega os coeficientes do seu polinômio. Então ele tem grau 2, a gente começa. Grau 2. Qual é o termo de grau zero aqui? Esse é o grau do x ao quadrado, né? Que é grau 2. Qual é o termo de grau zero? Não tem. Não tem termo com x. Grau 1, né? Grau 1. Não tem termo com x. Qual é o termo do grau zero? Menos 8. Esse é o termo do x elevado a zero. Então você escreve só os coeficientes do seu polinômio original, tá? E aí você começa esse processo que é repetir o primeiro termo, porque não tem nada anterior para você somar, e aí você vai fazendo a continha, tá? 2 vezes 2, 4, mais o próximo termo você coloca embaixo, e assim você vai fazendo a continha sucessiva. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. Tá? Então a conta é feita como, né? Para quem ainda não pegou aqui, ó, você pega esse termo, que é a raiz, multiplica pelo primeiro aqui do coeficiente, a operação de produto, e soma com esse termo aqui, ó. Soma com esse. E isso dá o resultado aqui embaixo. Então essa combinação é que dá o próximo. E aí você vai repetir, né? Esse termo que é a raiz, tu vai multiplicar aqui, vai somar com esse termo daqui e vai dar o próximo de baixo. E como o resto é zero, né? 2 vezes 4, 8, mais menos 8, resposta zero. Então esse processo aqui fatora o polinômio que você está fazendo, ou seja, ele faz a fatoração para a gente, né? Ele cria aqui embaixo um polinômio que é o fatorado, a fatoração, pelo x menos 2. Ele faz a fatoração para mim aqui direto, tá? Então, como é que eu avalio agora esse polinômio aqui de baixo, tá? A gente avalia ele pelo grau 1 a menos. Então, esse 2 aqui, na verdade, não é x ao quadrado. Esse 2, na verdade, é x elevado a 1. Então, esse termo aqui se refere a um grau a menos, porque tu está diminuindo 1 grau. O polinômio é grau 2, tu vai fatorar e ele vai diminuir 1 grau. Então, você vai para 2 elevado a x. 2 vezes x, né? Não elevado. Então, você pegou esse polinômio 2x ao quadrado menos 8 e fatorou ele pelo x menos 2, que é o x menos a raiz, multiplicado por quem? Ó? 2x, né? Grau 1 a menos. 2x mais 4. Então, 2x mais 4. Tá? Esse processo do Breuer-Ruffini, pareceu confuso agora para você, mas a gente vai fazer de novo, é o que faz isso aqui automático. Tá? Faz essa fatoração só usando os coeficientes, tá? Eu vou fazer um outro exemplo com o próximo, que aí vai ficar mais fácil para a gente. Então, eu pensei em um processo de resolver o mesmo problema diferente. Isso cria uma nova maneira no meu cérebro de se conectar e resolver esse tipo de problema. Isso faz com que eu faça mais rápido, aprenda a fatorar mais rápido, entenda melhor esse tipo de problema. Então, olha aqui. Esse polinômio de cima, agora eu fatorei, ó, em x menos 2, 2x mais 4. E o de baixo, né, colocando 3 em evidência, ele já está fatorado, né? E aí fica fácil de resolver esse exercício, né? Vou apagar isso aqui. E aí fica fácil de resolver esse exercício, né? Se você já sabe que isso corta... Opa, aqui embaixo é o contrário, né? Aqui embaixo não é x menos 2, já vimos, né? Quando eu coloco em evidência é o oposto.
É 2 menos x. Mas a gente já sabe que cortando esse com esse, né? Esse dá menos 1. E, portanto, isso dá o limite de 2x mais 4 sobre menos 3. Exatamente aquela resposta que nós encontramos, né? 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, menos 8 sobre 3 ali. Então, fizemos o mesmo exercício, só que eu fiz de uma maneira diferente. Eu forcei a minha mente a pensar uma outra maneira para resolver aquilo. Então, eu já aprendi isso, então vou usar para resolver. E o outro, né? E o próximo aqui? Mesma ideia. Vou fazer Breuil-Folfini agora. Só que agora é mais legal, porque eu vou poder fazer Breuil-Folfini 2 vezes, né? Então aí, para quem não entendeu, a gente vai fazer agora o Breuil-Folfini 2 vezes, ó. Então vamos lá. A minha raiz é 1. O meu polinômio é x3 aqui. Vamos começar com esse, né? X muito grande, né? Vamos começar com esse aqui. O meu polinômio é x3. Então, eu só coloco o coeficiente. 2x3. O próximo coeficiente é x2. E aqui é menos 1. Então, coloco menos 1. Tem o coeficiente x? Não tem o coeficiente x. Então, 0. Tem o coeficiente x elevado a 0, que é o constante? Tem. Menos 1. E agora a gente faz o método. Ó. Repete o primeiro termo aqui, né? Multiplica, ó, 1 vezes 2, 2. Menos 1 é sempre o próximo. Menos 1, 2 menos 1, 1. Volta. 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. Volta. 1, que é o coringão aqui, a raiz, multiplica por todos. Vezes 1, 1. Menos 1, 0. Então aqui eu estou com 2, 1, 1, 0. Então já fatorei. Olha só que legal. Esse polinômio de cima já se tornou quem? X menos 1, que é a raiz, né? É esse termo aqui, x menos 1, a raiz. Só passar o 1 para o lado de lá, né? X menos 1. E quem deu? Não pode dar x ao cubo, né? Tem que reduzir o grau em 1. Você reduz. O x já está aqui. Então, 1x baixou de grau. Então, esse vai ser 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. X e 1. E resto 0. Esse último termo é sempre o resto. E vai dar resto 0. Ó, 2, 1 e 1. Resto 0. Não tem mais nada aqui do outro lado. Poderia ter mais alguma coisa, mas não tem, é mais 0. Não preciso pôr. Já fiz a fatoração. Olha como foi mais fácil do que essa aqui, ó. Olha como foi bem mais difícil chegar no 2x ao quadrado mais x mais 1. Olha como a gente fazendo assim foi bem mais rápido. E aí eu vou fazer Breuil-Folfini de novo, ó. Agora eu vou pegar o gosto. Vou pegar o polinômio de baixo, ó. Quais são os coeficientes? É 2x ao quadrado menos 5 e 3 positivo. E agora a gente faz de novo. Repete o primeiro termo. 1 vezes 2, 2. Menos 5, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 3, 0. Sempre é mais o outro. Multiplica pelo de baixo e soma com o de cima. Tá? O de baixo é produto e o de cima é soma. E aí é isso. 1 vezes 2, 2. Mais menos 5, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 3, 0. E aqui eu já fatorei o de baixo também. Ó. Olha como foi rápido. Deu x menos 1. E o de baixo é quem? Era grau 2. Virou grau 1. Então esse é o resto, né? Então vai dar 2x menos 3 mais 0. Aqui do lado, né? Não preciso pôr, né? Porque é 0. O resto é sempre mais depois. Vem o resto. Mas não precisamos pensar nele, porque deu 0. Tá tudo certo. Sempre vai dar 0, né? Se for raiz, sempre vai dar 0. Então, olha quanto tempo a gente tinha demorado antes, ó. Bem mais trabalhoso, mas também dá 2x menos 3, né? Dá o mesmo valor, né? E agora cancela, né, gente? Ó. E aí você resolveu o exercício
Só que agora você resolveu pensando num outro método. Olha que barato. E agora você sabe a resposta também de outra maneira. Substituindo, né? Dá 4 sobre menos 1, ou seja, menos 4. E esse exercício que você criou, resolveu da mesma maneira que o anterior, pensando de uma maneira, agora fez de outra maneira. Então, olha o domínio que você adquiriu sobre o mesmo exercício que você criou. Criou mais poder sobre ele. E aí, agora que você já fez um exercício, criou um exercício mais difícil, fez ele de duas maneiras diferentes, cada um você fez de outra maneira, pensou uma outra maneira de fazer. Se não encontrar, não tem problema. Agora você vai para o próximo passo, para você poder ter mais ainda um domínio sobre isso, que é dificultar de novo, dificultar de novo, dificultar de novo, mais umas 2 ou 3 vezes. Tenta deixar mais difícil ainda. Porque aí, quanto mais você mesmo tenta dificultar o exercício, mais você aprofunda o seu conhecimento. Mais você vai lá na pirâmide, né, de William Glasser, e mais você aprende, e mais fácil fica. E aí você depois vai para a lista de exercícios, e a lista vai parecer fácil para você. Ela vai parecer fácil para você. Vai falar, pô, eu já fiz exercício igual, porque eu criei os exercícios, olha o nível. Então, qual seria uma próxima ideia aqui? O que dificultaria mais? Ir para o grau 4 não dificultaria. Porque agora com o Breu Ruffini, porque é só fatorar, ir para grau 4, para grau 5 e para grau 6, não muda nada. Mesmo que você bote aqui grau 30, é só fazer a conta. Não tem mais dificuldade. Você já superou isso, essa ideia, ir para outro grau aqui não vai mudar a dificuldade. Vai só te dar mais trabalho. O que mudaria a forma de pensar que eu teria que fazer totalmente diferente? Se tivesse uma raiz, por exemplo. Se tivesse uma raiz, mudaria. Então, se por acaso aqui a gente colocasse, aqui dá 1, né? 2x ao cubo menos x ao quadrado, né? Aqui, ó, se eu colocar aqui dá 1. 2 menos 1 dá 1. E se eu colocar a raiz aqui, inventar a raiz aqui? Aí o problema muda, né? Porque aí eu tenho uma raiz, eu não vou mais poder, né, fatorar, eu não posso mais dividir, não é mais um polinômio. Aí o problema muda. Aí eu já estou num outro nível, eu tenho que pensar numa outra estratégia. Muda a estratégia. Então agora, o nosso trabalho não é mais repetir a estratégia ou criar uma estratégia muito parecida, uma maneira igual, mas diferente de fazer. Enfim, agora é mudar completamente a estratégia. É pensar no que poderia acontecer se eu colocasse uma raiz aqui, por exemplo. Esse é o nível agora que a gente vai pensar. E aí, o que acontece se eu coloco a raiz, se eu invento a raiz ali do nada? E aí, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 dá 0, continua 0 sobre 0. O que acontece, né? O que acontece se a gente pegar esse exercício, der essa dificultada aqui, botar, inventar uma raiz aí, o que vai acontecer nele? O que vai acontecer? Isso é a gente estar pegando uma coisa que a gente tem, que a gente quer aprender muito em matemática, dominar em matemática e aprofundando o meu conhecimento sobre aquilo, e dificultando aquilo, e pensando sobre aquilo. E esse tipo de exercício que vai valer a pena você gastar tempo pensando, não o da lista. Esse vai valer a pena, porque você construiu a ideia dele, você está pensando sobre ele, e é você que está dominando esse conceito. Você, vem de você. Então, quanto mais você forçar a sua mente a pensar dessa maneira, mais forte, mais poderoso, mais consolidado vai estar o conhecimento lá dentro. E eu sei que num primeiro momento isso vai parecer muito estranho, vai parecer surpreendente, vai parecer uma coisa, meu Deus, mas caramba, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como faz. Então vai para uma coisa mais simples. Não vai para uma coisa que você está estudando agora. Volta lá num conhecimento mais básico. Volta lá numa fatoração de números, por exemplo, e pensa nisso. Volta lá numa equação de primeiro grau e pensa nisso. Dificulta a equação. Volta para coisas que você ainda não tem domínio e domina. Depois vem para uma coisa que você está querendo aprender. E aí você vai ver que você criou ali uma maneira de fazer isso bem mais rápido, que vai te ajudar muito em muitos lugares. Só isso aqui já vale aqui o seu like, vale aqui, né, o seu compartilhamento. Estou aqui dando uma dica de bandeja para você
Para você que é professor, que quer ensinar melhor aos seus alunos, quer fazer lista de exercício, quer pensar em como você aprofunda o conhecimento, para você dar aula de uma nova matéria, ou você que é aluno, quer nunca mais ter dificuldade em algum conceito, passa por esse estudo que eu estou falando aqui. É muito mais rápido que você ficar fazendo lista de exercício. É muito mais rápido quando você pega o gosto sobre isso. Então, o que acontece quando eu botei raiz aqui, né? Então, como é que eu faço agora esse exercício? O que mudou? O que a gente pode fazer para resolver isso aqui agora que eu botei raiz? E aí, se você está pensando, bom, quando não tinha raiz era mole, porque eu já estava nesse processo. Botei raiz, o que eu quero fazer? Tirar a raiz. Então é claro que eu quero tirar a raiz, porque com raiz eu não sei fazer. Quando não tinha, eu fazia. E nota que continua 0/0, né, gente? Ó, só para a gente aqui. Eu sei que agora está parecendo um exercício até de cálculo mesmo, né? Aquele primeiro estava muito molezinho, agora a gente olha para ele e fala assim: caramba, Felipe tirou isso aqui de um livro. E eu não tirei, pode até ter num livro, né, por coincidência, mas eu não tirei. A gente criou aqui junto, inventou isso junto. E essa aqui é o barato. Você vai inventar os exercícios seus. Então, ó, 2 menos 1 raiz de 1. Então, isso dá 1 menos 1 sobre 3 menos 5 mais 2, que já sabemos que é 0/0, tá? Que é a raiz. Então, colocar a raiz não vai mudar aqui. Se você colocar a raiz ali no lugar certo, ou ajustar os coeficientes para continuar zerando, vai continuar zerando. E aí você vai ter raiz agora para pensar. E como é que a gente elimina uma raiz quadrada? E aí, tá vendo? Eu tenho que agora pensar de uma maneira diferente. A estratégia anterior não é mais válida. Mudou tudo. Mudou tudo de novo. E agora eu tenho que pensar num conceito novo. E nesse caso o conceito é simples. Eu só simplesmente vou fazer o quê? Racionalizar. Isso, você sabe isso. Com certeza. Então eu só vou racionalizar agora. Ou seja, eu vou pegar essa raiz aí, com ela eu não sei fazer, eu quero que ela suma, desapareça da face da Terra, e aí a gente vai racionalizar. Então você mesmo criou a sua questão de racionalizar. Você não precisou olhar num livro, a gente mesmo criou uma questão de racionalizar e ficou bonita. Ó, vou multiplicar em cima e embaixo por esse termo aqui. Ó. Estou racionalizando para fazer com que a raiz suma. Né? O produto dos numeradores aqui, né? O produto dos numeradores aqui vai dar raiz do primeiro ao quadrado, ou seja, a raiz vai sumir aqui, né? Vai dar menos o segundo ao quadrado, e o de baixo aqui, eu vou até escrever assim, ó. E esse termo aqui, gente, eu não vou nem fazer a conta, sabe por quê? Porque esse termo dá quanto? Dá raiz de 1 mais 1. Esse termo dá 2, né? Esse termo não dá 0. Eu posso tirar ele de dentro da raiz. Eu posso tirar ele de dentro do limite, desculpa, né? Ele está dentro do limite aqui, mas eu posso tirar, ele não me atrapalha. Ele só serviu para o de cima, para eliminar a raiz. Ele não vai fazer nenhuma diferença multiplicar por esse termo aqui. Porque o que a gente quer é fatorar e não, né, multiplicar, desfatorar, né, que é distribuir. A gente quer é fatorar, a gente quer pegar o polinômio de maior grau e reduzir. Então, se a gente multiplica aqui, só vai piorar. Multiplico os de baixo aqui. Então, eu substituo o x igual a 1, isso dá 2, e, portanto, esse número aqui embaixo pode sair de dentro do limite aqui, e para o lado de fora. E aí a gente fica com o limite. Aí fica meio do lado de fora, né? Vou colocar aqui o meio. Um meio aqui do lado de fora, e isso fica o limite com x indo para 1. Agora a raiz acabou, não tem mais a raiz, ó. Que delícia, acabou. E agora ficou exatamente o exercício anterior, olha que legal. 2x quadrado, 2x ao cubo, menos x quadrado, menos 1, pela parte de baixo, né? E a gente sabe quanto dá isso, né? A gente sabe que esse limite aqui, acabamos de fazer, né? E eu, claro que eu poderia, além de colocar raiz, alterar os termos que estão dentro e fora,
para criar um outro exercício completamente diferente, que eu nem usasse o anterior, né, para ter que fatorar de novo e tal. Só que agora não tem mais dificuldade, porque agora voltamos ao caso anterior que eu sei fazer, e eu criando polinômios eu consigo fatorar qualquer que seja o polinômio. Então não tem mais a dificuldade, o aprendizado já aconteceu. Então aqui, ó, eu pego esse termo, já sei que ele vai dar quanto? Menos 4, né? A gente fez aí. Então, esse exercício é menos 4 sobre 2. A gente já resolveu. E aí, isso dá menos 2. Então, essa raiz aqui, olha que interessante. Ela só contribuiu com um termo aqui embaixo, que era 2, e no fundo, simplificou o menos 4 que eu tinha anteriormente já feito. E aí a gente chega no resultado menos 2 aqui, né? Super rápido, né, gente? Super rápido. E aí você ainda vai falar, caramba, mas se eu fizer todos esses passos, esses 4 passos que você narrou, eu vou adquirir um puta maior conhecimento sobre isso sozinho, né? Então eu mesmo estudando sozinho vou conseguir ter um conhecimento muito maior. Exatamente. Ainda tem um quinto passo. E se você olhar lá na pirâmide, né? E eu vou voltar aqui lá para a pirâmide. Ó, se a gente olhar lá na pirâmide, ajuda muito para você chegar nesse último nível aqui e ter 95% de domínio sobre aquele conteúdo, que nesse caso é o quê? Limites numéricos 0 sobre 0. Eu estou masterizando isso dentro de mim. Para toda vez que eu pegar um limite numérico 0 sobre 0, opa, eu sei fazer. Tem polinômio, tem raiz, sei fazer. Isso aqui é igual àquilo que eu já fiz. Agora é só eu jogar para fora de novo e eu vou fazer. E qual é a último tópico aqui, a última dica que eu vou deixar para você que assistiu esse vídeo até agora? Qual é a última dica? É justamente essa aqui, ó. É explicar. Quem ensina é quem mais aprende. Quem ensina é quem mais aprende. E você que já deu aula para um amiguinho, que já explicou alguma coisa para alguém, sabe exatamente, né, o que eu estou falando. Na hora que você está explicando para alguém, você está pensando sobre aquilo falando, caramba, nossa, realmente explicar é tudo. Porque explicar faz com que você resgate tudo que tem dentro de você e coloque para fora. E aí você percebe que você não sabia exatamente o que você estava fazendo ali. Você não tinha todas as ferramentas. Explicar fez você fazer novas conexões. A última dica aí, né, para você que assistiu é ensine, ajude os seus amigos, ajude as pessoas, né, compartilha. E ensinar as pessoas, ajudar as pessoas vai fazer você ser muito mais, né, proficiente naquilo e aprender muito melhor. Gente, vocês gostaram, né, desse vídeo? Fica aí com essa última dica. Ajuda, ensina, lembra, faz o exercício, pega esse exercício que você fez, generaliza, deixa ele mais difícil, um pouco. Começa com um pouco mais difícil. Depois olha para eles e tenta fazer de forma completamente né, diferente. Pensa de uma maneira diferente de resolver o mesmo exercício. Depois vai para o nível de dificuldade maior, mais 2 ou 3 vezes. Chega num nível de dificuldade bem difícil, você sozinho fazendo isso. E depois ensina a alguém. Aí você vai fechar completamente o seu aprendizado em relação àquilo. Vai durar anos dentro de você, não vai mais esquecer aquilo. Aquilo vai fazer parte completa de você. E esse é o nível que você chega melhor. Então, gente, muito obrigado. Espero que você tenha adorado esse vídeo, gostado muito desse vídeo, como eu gostei de fazer, eu gostei de ensinar isso. Há muitos anos eu aplico e que me fez saber muita matemática e me fez saber muita matemática num espaço muito pequeno de tempo. Isso é uma dica que eu tenho dentro de mim há muitos e muitos anos e que aos poucos eu fui, né, construindo essa linha de raciocínio aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço para todos, ótimos estudos.